Hoje a gente vai conversar sobre um tema que talvez seja um dos mais urgentes dos nossos tempos: a morte silenciosa das democracias. E o que é mais assustador é que essa morte raramente acontece de forma repentina. Ela não é sempre uma explosão, um golpe de Estado visível e imediato. Ela pode acontecer aos poucos, pelas mãos dos líderes que foram eleitos pelo povo, e com a conivência das elites políticas que achavam que poderiam controlar esses líderes, né? Essa é a tese central deste livro aqui, Como as Democracias Morrem, do Steven Levitsky e do Daniel Ziblatt, que são dois professores de ciência política de Harvard, e foi publicado em 2018, eles discutindo aqui como que a candidatura do Trump foi possível naquela época, mas também vão falar de outros rompimentos da democracia, como no Chile, na Venezuela, no Peru, na Hungria, na Turquia, e é sobre isso que a gente vai falar hoje neste vídeo. Aqui, os autores mostram que políticos autoritários não surgem do nada, nem tomam poder sozinhos. Eles chegam onde eles querem chegar porque as elites tradicionais, que são os partidos, os empresários, a mídia, abrem as portas para eles, achando que podem usá-los como peças em um jogo. Foi o que aconteceu quando os liberais italianos apoiaram Mussolini e quando os conservadores alemães apostaram no Hitler, pensando que poderiam controlá-lo também. Resultado, eles perderam o controle e também perderam a democracia. Aqui, o Levitsky e o Ziblatt vão mostrar também algo que a gente precisa repetir até cansar, que é que o perigo não vem de fora, né? O perigo vem de dentro, daquilo que a gente inicialmente acha que é normal, que é aceitável, que pode ser até estratégico. Eles vão falar também, outro ponto forte aqui, eles fazem uma crítica àqueles que deveriam ser os guardiões da democracia, que são os partidos políticos. É claro que os partidos políticos têm defeitos, mas dentro da lógica democrática, eles têm uma função essencial, que é filtrar, isolar, impedir os extremistas de chegarem ao poder. E quando esses partidos falham, ou por oportunismo, por medo, ou por conveniência, o sistema inteiro fica vulnerável. E aqui o livro dá exemplos do mundo inteiro. E um deles é, claro, os Estados Unidos, né, onde a gente teve os republicanos, tanto os republicanos quanto os democratas, que foram por décadas tolerando os extremismos até não conseguir mais contê-los. E você deve estar pensando, isso acontece só lá fora? Não. No Brasil também. A nossa história recente é um festival de elites apostando em projetos de poder a curto prazo e colocando o futuro do nosso país nas mãos de figuras cada vez mais perigosas e, claro, assim, ameaçando a nossa democracia, né? Como identificar o autoritarismo? Uma das contribuições mais importantes de como as democracias morrem para mim é justamente uma lista de comportamentos típicos dos líderes que têm tendências autoritárias. Vamos ver se a gente reconhece algum deles. O primeiro é rejeitar as regras democráticas. O líder questiona a legitimidade das eleições e sugere que o sistema foi manipulado se eles não venceram. O segundo é negar a legitimidade dos adversários, tratar os oponentes como inimigos, como criminosos, como traidores. O terceiro é tolerar ou até incentivar a violência, fazer piadas sobre agredir opositores, elogiar quem usa força contra os adversários políticos. O quarto é querer restringir liberdades civis, ameaçar a imprensa, limitar direito a protestos, usar as leis para silenciar críticas. Esses comportamentos, isoladamente, podem até passar despercebidos, mas quando eles aparecem juntos e repetidamente, eles são um alarme de incêndio que a gente não pode ignorar, que é uma ameaça para a nossa democracia. Agora vamos falar da destruição silenciosa das normas. Muita gente acredita que a democracia está segura porque nós temos constituições, nós temos leis, nós temos instituições sólidas. Mas os autores aqui mostram que isso é uma meia-verdade. As democracias vivem e podem morrer pelas normas não escritas também. E ele cita duas importantes: a tolerância mútua e a reserva institucional. A tolerância mútua é a gente reconhecer que quem pensa diferente de mim não é meu inimigo, é um adversário político legítimo. E a reserva institucional é a gente não usar todo o poder que a lei dá para esmagar o outro, mesmo que tecnicamente se possa fazer isso, ou seja, ter autocontrole.
Quando essas duas normas elas desaparecem, o que resta é uma luta brutal de nós contra eles, sem limites. E no final, a democracia, claro, é a primeira vítima. Nos Estados Unidos, o livro mostra como que essa erosão foi lenta. Ela começou lá nos anos 90 com a radicalização dos republicanos, explodiu com Trump e segue até hoje. No Brasil, a gente também conhece sinais claros dessa erosão, né? Ataques sistemáticos às instituições, o uso político da justiça, a banalização da violência simbólica e às vezes até física. Falando sobre o Trump, que foi um caso exemplar, né? Que é o foco do livro, o caso do Trump aqui é tratado como um exemplo clássico de como uma democracia pode ser destruída por dentro. Ele não chegou ao poder sozinho. Ele contou com medo, com oportunismo, com a covardia de líderes republicanos que, mesmo sabendo do perigo, preferiram ficar calados, ou pior, apoiá-los esperando ganhos imediatos, né? Durante a sua presidência, o Trump atacou a imprensa, deslegitimou as eleições, incentivou teorias da conspiração e tentou, de forma aberta, minar o próprio sistema que o elegeu. E aqui a lição é dura. Não existe, gente, um fundo do poço automático. Não tem uma linha mágica que se for cruzada faz todo mundo acordar. As democracias morrem quando quem poderia reagir não reage a tempo. O outro alerta do livro é que os autoritários adoram crises, né? Uma crise, seja econômica, sanitária, militar, ela permite que se justifique medidas excepcionais, como suspender liberdades, prender os opositores, censurar a imprensa, tudo pelo bem do povo. O Hitler usou um incêndio, o Putin usou atentados misteriosos, e em vários países os líderes usaram a pandemia, também usaram crises econômicas ou insegurança pública para poder avançar nos seus projetos autoritários. O problema, então, não é a crise, as crises sempre vão existir. O problema é quem explora a crise para destruir a democracia e como nós, sociedade, reagimos a isso. Outro mito que o livro destrói aqui é o da Constituição forte. A gente lembra, ele nos lembra que uma Constituição tecnicamente muito avançada não impediu a ascensão do Hitler. Por quê? Porque normas, práticas políticas, e a cultura democrática da sociedade estavam fragilizadas na época. Constituições são um papel. Se não tiver vontade política, se não tiver uma cultura democrática para sustentá-las, elas não protegem nada. A gente precisa parar de acreditar que se tem lei para tudo, isso vai resolver. A democracia é prática, é cultura, é vigilância constante de todos nós. Por fim, como as democracias morrem, deixa claro que não existe um salvador da pátria, nem um líder, nem um partido, nem uma instituição. As democracias dependem de cada um de nós, da nossa capacidade de reconhecer o perigo, de exigir responsabilidade de quem governa e também dos que deveriam se opor. Depende de a gente recusar a normalização do autoritarismo, depende de a gente denunciar a destruição das normas, depende de a gente não se calar diante da destruição daquilo que leva séculos para ser construído e pode ser destruído em poucos anos, A democracia, ela morre quando a gente para de lutar por ela. E o mais difícil é que muitas vezes ela morre sem fazer nenhum barulho. A gente não precisa esperar que a democracia morra para a gente começar a defendê-la. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, curte, deixe a sua opinião e até o próximo.